Eu aqui de novo, hein? Bora começar, Evandro! Mas já que, tchau, né, meu? E aí, meus garotos ou minhas garotas, como que vocês estão? Tudo bem? Se é a primeira vez que você tá aqui, muito prazer, eu me chamo Denilson, sou apresentador aqui do canal Marzi e eu ensino vocês a dominarem as ferramentas de segurança, colaboração e automação no Microsoft 365. Então já vou pedir que você se inscreva aí no canal, deixe um comentário, um like, porque isso nos motiva a criar mais conteúdo para você. Eu já quero deixar aqui um recadinho para vocês, muito importante, hein? Sou sócio fundador de uma empresa chamada Atentivo Technologies. Ela é parceira da Microsoft aqui no Brasil. Então, se você precisa de licenciamento, solução de infraestrutura no Azure, entre diversas outras coisas, entre em contato com a nossa equipe comercial. Vou deixar o número abaixo aí para vocês. Chega lá que tá tudo negociado, viu? Ei, desculpa por atrapalhar seu vídeo, mas eu tenho certeza que você vai me agradecer, viu? Tenho 2 presentes para você. O primeiro presente é o MLC. Nós da Atentivo, todos os meses realizamos um evento em parceria com a Microsoft, que é o Microsoft Learning Connect. Esse evento ele dura 3 dias, 100% online, onde a gente vai trabalhar os 3 pilares, que são eles: colaboração, segurança e automação. E no final do evento até rola ali um curso que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, se você quer participar, acesse mlc.tech.br. E lá você se cadastra e espera a data do evento, hein? Quero ver você lá. E o segundo presente para você é uma página de treinamento com conteúdos 100% exclusivos. Inclusive, agora mesmo saiu do forno um curso de colaboração e automação no 365. Então, se você quer ter acesso a todos esses conteúdos também, vai em páginas.atentivo.com.br/treinamentos. Lá você se inscreve e vai receber o link de acesso dos conteúdos no seu e-mail. Obrigado. Falei que você ia me agradecer, hein? Para iniciarmos bem o nosso conteúdo, vamos entender o que é Azure AD Connect e como ele vai funcionar em sua infraestrutura local. O Azure AD Connect é um agente lançado em abril de 2015. Ele possibilita você instalar no seu servidor local ou em qualquer outra máquina da sua rede, e após essa instalação, o agente vai conseguir fazer a leitura do seu ambiente local e sincronizar todos os objetos do seu AD local, do seu ADDS, com o Microsoft Entra ID, o antigo Azure AD. É uma configuração relativamente simples e acontece 100% no agente local, mas é de suma importância que, após a primeira sincronização, tenha um técnico na empresa que fique visualizando a integridade do agente todos os dias, porque se o agente parar de funcionar, obviamente ele vai parar de sincronizar os objetos, vai parar de sincronizar a senha e entre outras coisas, e quem vai sofrer com isso é os seus usuários locais. Por que não volta ao normal? Tô com uma... Que inferno, cara! Havia alguns aspectos que a Microsoft precisava melhorar em relação aos ambientes híbridos. E com isso, em dezembro de 2019, foi lançado o nosso queridíssimo Microsoft Entra Connect. E é uma solução dentro do Microsoft Entra ID e oferece 2 principais agentes. O primeiro é o Microsoft Entra Connect. Ele funciona basicamente da mesma forma que o Azure AD Connect que eu expliquei para vocês anteriormente. E o segundo é o Microsoft Cloud Sync, que funciona de uma maneira bem diferente do Connect Sync. De uma maneira bem simplificada aqui para vocês, o Sync Connect, você vai gerenciar todas as configurações do seu ambiente híbrido no seu agente que foi instalado local, seja no seu servidor ou em alguma outra máquina da sua rede. Já o Cloud Sync, você gerencia todas essas configurações em nuvem, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar a diferença em detalhes para vocês mais para frente. Ah, bom. Então não sai desse vídeo. Galera, eu preciso muito que vocês entendam os 2 tipos de autenticação gerenciado, tendo eles o PHS e o PTA. Só após entender a diferença de ambos, vocês vão conseguir definir o modelo de identidade híbrida da empresa de vocês. Quando falamos de um ambiente híbrido, precisamos definir se a autenticação vai ocorrer no nosso servidor local, onde está o nosso ADDS, ou se ela vai ocorrer em nuvem. E como realizamos isso? Simples, utilizando
o PHS ou o PTA. PHS significa Password Hash Synchronization, ou sincronização de hash de senha em português. Basicamente, o agente instalado no servidor vai pegar todas as senhas de usuários e transformá-las em hashes, que é basicamente uma criptografia com várias letras malucas. Acho que você já deve ter visto. Após essa transformação, o agente envia esses hashes de senha para um banco de dados dentro do Microsoft Entra Connect. E dessa forma, a autenticação acontece 100% em nuvem com esses hashes sincronizados. A Microsoft, ela transforma a senha do usuário em um hash para não guardar a senha do usuário digitada em texto puro. Isso garante uma baita segurança em relação à senha do usuário, porque a gente sabe que muita gente utiliza uma senha para várias coisas, né? Tá, Denilson, mas se a autenticação vai acontecer em nuvem, então é óbvio que a Microsoft sabe a minha senha. Na realidade, ela não sabe. Ela sabe o hash da sua senha. Para ficar mais fácil esse entendimento do PHS, vamos imaginar o seguinte, abre a mente aí, hein? Quando um usuário sincronizado em PHS vai realizar o login no portal.office.com, acho que você já conhece essa tela aí, basicamente a Microsoft pega a senha que o usuário digitou para logar e transforma ela em um hash. E olha só, pega esse bizu agora. Você lembra que eu disse anteriormente que o agente instalado no seu servidor local, ele envia um hash para o banco de dados do Microsoft Entra Connect? Acho que você lembra. Pô, cara, foi agora há pouco, você lembra? Pois então, com isso, a Microsoft vai conter 2 hashes de senha e ela faz uma comparação entre ambos. Se os hashes forem idênticos, o usuário consegue fazer o login. Caso contrário, a senha está errada. Eu acho que agora, com essas explicações, você conseguiu entender. Mas se ficou com dúvida, deixa aí no comentário, beleza? Já o PTA, Pass-Through Authentication, ou em português, autenticação de passagem, faz com que seu servidor de ADDS fique responsável por realizar a autenticação do usuário, mesmo que ele esteja utilizando o portal.office.com. E eu confesso que isso é um pouco perigoso, pessoal, porque, por exemplo, se o seu ADDS parar de funcionar, além dos usuários não conseguirem acessar as máquinas, eles também não vão conseguir acessar o portal.office. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Mas caso isso aconteça, existe a possibilidade de interromper a sincronização utilizando alguns comandos no PowerShell. E basicamente, todos os usuários que foram sincronizados do seu AD local para o Entra ID passam a ser uma propriedade agora da Microsoft. E você vai conseguir gerenciar estes usuários em nuvem, até mesmo para trocar senha e fazer diversas outras coisas. É primordial que a gente entenda as diferenças de funcionalidades entre o Sync Connect, também conhecido como Azure AD Connect, e o Cloud Sync. Eu vou pontuar aqui para vocês as 4 principais diferenças, beleza? A primeira diferença é a forma de gerenciamento das configurações. Como eu disse lá no começo para vocês, o Cloud Sync você gerencia todas as configurações do seu ambiente híbrido 100% em nuvem, no Microsoft Entra Connect. E já o Sync Connect você gerencia tudo no agente que foi instalado na sua rede local. Agora, falando da segunda diferença, eu posso dizer que isso está fazendo muita gente utilizar o Sync Cloud, é simplesmente o tempo de sincronização. Isso porque no Sync Connect a sincronização acontece de 30 em 30 minutos. Você, como um bom analista, até consegue forçar essa sincronização via PowerShell, mas não é legal toda vez que você criar um usuário ter que logar no PowerShell para forçar isso. Eu digo por experiência própria, viu? Já o nosso querido Sync Cloud, a sincronização acontece de 2 em 2 minutos. Então todos os objetos locais vão para a nuvem de 2 em 2 minutos. Isso é muito bom para os analistas de TI. Já a nossa terceira diferença é a autenticação gerenciada. Provavelmente vocês aí se perguntaram: pô, Denilson, por que você não falou desses detalhes agora, lá no começo do vídeo? É porque, pessoal, para eu falar das diferenças do Sync Cloud e do Sync Connect, eu precisava que vocês tivessem ali o entendimento da autenticação gerenciada. De maneira rápida aqui com vocês, o Sync Cloud ele só trabalha em PHS. Ele não tem o
PTA como no Sync Connect. Então, se a sua empresa, por exemplo, precisa utilizar um modelo de autenticação interna em um servidor local com PTA, vocês vão ter que utilizar o Sync Connect. E por último, e não menos importante, o Sync Cloud permite que você registre vários domínios ADDS no mesmo locatário do Microsoft Connect. Então, por exemplo, se a sua empresa é um grupo e nela tem mais de 2 domínios ADDS, por exemplo, basicamente com a utilização do Sync Connect anteriormente, vocês precisavam colocar todos os domínios dentro de uma mesma floresta e instalar o agente em um desses servidores, para que dessa forma o agente conseguisse enxergar todos os objetos em mais de um domínio e enviar para o mesmo locatário do Entra ID. Se você tentasse instalar o agente em 2 domínios diferentes, eles não iam para o mesmo locatário. Isso não era possível. E agora, com o nosso Sync Cloud, não temos mais essa dor de cabeça. Você pode instalar o agente em vários domínios ADDS diferentes e eles aparecerão no mesmo locatário do Microsoft Entra Connect. Isso facilitou a nossa vida demais. Eu já fiz vários projetos que eu precisava ficar ali integrando domínios dentro de uma única floresta para sincronizar o agente. Eu vou falar que dava um trabalhinho, viu? E pessoal, antes de iniciarmos aqui na tela do computador, eu quero apresentar para vocês a solução chamada WriteBack. O que é isso? Vamos pensar o seguinte: quando configuramos o ambiente híbrido, temos que lembrar que ele é uma via de mão única. Sendo assim, o que acontece no seu servidor local vai para a nuvem. Mas você aí, como um bom técnico, já se perguntou: o que acontece se eu fizer algo na nuvem? Vai para o ambiente local também? E aí que entra o WriteBack. Ele nos possibilita criar uma via de mão dupla. Então, o que acontecer em nuvem vem para o nosso ambiente local. Isso é muito interessante para as empresas que gostam de utilizar o Single Sign-On, o SSO. E em relação a licenciamento, vocês precisam do Azure ADP1 ou superior para utilizar WriteBack. Eu vou ensinar vocês também a configurar o SSPR, que é o Self-Service Password Reset. Então, quando um usuário, por exemplo, trocar a senha na nuvem, automaticamente essa senha vai ser replicada para o ambiente local dele. Demais, né? Então, bora para a tela do PC. Bom, pessoal, já aqui na tela do computador eu estou com um laboratório, então eu subi um Windows Server aqui, inclusive já promovi esse Windows Server como um ADDS, tá bom? Então se a gente vier aqui, ó, em Tools, Active Directories, Users and Computers, ele vai abrir o nosso gerenciador do Active Directory. Então aqui a gente já tem alguns usuários. E olha só, eu não estou aqui com nenhum usuário criado. Eu tenho usuário administrador porque é do sistema mesmo, tá bom? Mas eu vou criar um novo usuário aqui com vocês. Então vamos dar um New User. Vou colocar aqui... Ó, o nosso domínio é labypsolt.local. Castiel.oliveira, coloquei qualquer nome aqui, tá bom? Vamos dar um next. Como eu não estou com nenhuma máquina neste domínio, eu não subi uma máquina do Windows 10, eu vou desmarcar esta opção e vou criar uma senha por aqui mesmo. Porque se eu tivesse uma máquina aqui, eu poderia colocar essa máquina no meu domínio, fazer o primeiro logon nesta máquina, para dessa forma alterar a senha aqui no meu AD e mandar o hash de senha lá para a nuvem. Mas nesse caso aqui, como eu não estou com a máquina, eu vou criar diretamente nestes campos aqui uma senha, sem a necessidade de precisar alterar aí no primeiro logon, tá bom? Vamos dar um next e um finish. Perfeito, pessoal. Então já criei o nosso usuário aqui. A gente vai fazer agora o trabalho de instalar o agente do Sync Cloud dentro do servidor, e aí todos os hashes de senha de usuário vão para a nuvem e vai trabalhar 100% com a autenticação gerenciada em PHS. Como que a gente faz? Vamos vir aqui no Azure AD. Entrando aqui no Azure, pessoal, nós vamos entrar no Microsoft Entra ID. Esse Microsoft Entra ID aqui é onde fica alocado todos os usuários do nosso locatário. Então, quando você abre
um locatário, por exemplo, no Microsoft 365, automaticamente você já ganha um diretório no Entra ID. E aqui ele armazena os objetos da sua organização, como grupos, usuários e até mesmo dispositivos. Bom, pessoal, aqui no meu Entra ID, na parte de usuários, a gente tem só esses usuários aqui, beleza? Inclusive, eu já fiz alguns testes nesse portal anteriormente, que foi de demonstração para clientes, outras demos que eu fiz. Até então, lá no Entra Connect, vocês vão perceber que já havia alguns agentes instalados, tá bom? Mas beleza, então só para mostrar aqui para vocês que este usuário que nós criamos aqui, Caxiel Oliveira, ele não se encontra aqui no nosso Azure AD. Então o nosso objetivo aqui vai ser transferir esse usuário para cá, tá bom? Então vamos lá, para a gente fazer isso, vamos entrar aqui no Microsoft Entra Connect. O Entra Connect, nós temos aqui as duas formas, né, que eu já falei para vocês. É o Sync Cloud e o Sync Connect. Vamos entrar aqui na experiência mais atualizada, mais moderna aqui, do Entra Connect. Então, beleza, olha só, nós temos o Cloud Sync e o Connect Sync. Quando a gente clica aqui em Manage, para a gente fazer o download do agente, nós percebemos aqui, ó, que ele dá uma breve descrição. Inclusive, esse Manage from On-Premises é o Azure AD Connect. Se a gente clicar, por exemplo, aqui em Download, vou fazer um download só para mostrar este exemplo aqui para vocês. Só para vocês verem, realizei o download aqui e ele vem como Azure AD Connect. Então esse Connect Sync nada mais é do que o Azure AD Connect. Só que nós não vamos trabalhar com ele, tá bom? Nós vamos trabalhar com o Cloud Sync. Então a gente vai clicar aqui em Download, novamente, em Accept Terms and Download. Perfeito, já realizado o download aqui, pessoal, ó. Vocês percebem que o nome é diferente, tá bom? Então este aqui é o Azure AD Connect, este aqui é o Cloud Sync. Então vamos... deixa eu dar uma allow aqui. Vamos abrir então este agente que a gente fez o download. Opa, baixou duas vezes aqui. Vamos dar um Open File. E ele vai iniciar agora a instalação do agente dentro da nossa máquina. Uma coisa interessante em relação ao Cloud Sync também, que eu acho que eu não informei anteriormente, mas ele não cria um banco de dados dentro do nosso servidor para armazenar, por exemplo, hashes de senha. O banco de dados em si, ele fica em nuvem, então isso facilita muito e deixa o agente muito mais leve em relação às atualizações. Até por isso que o tempo diminuiu ali, antes era 30 em 30 minutos, agora é de 2 em 2 minutos com o Cloud Sync. Então vamos aguardar aqui a instalação. Bom, pessoal, após completar a instalação do agente, que é bem rapidinho, ele vai abrir essa tela que é similar ao Azure AD Connect, tá? Mas funciona de uma maneira diferente. A gente vai dar um Next aqui. Nós vamos selecionar essa primeira opção, que a gente vai trabalhar com o Cloud Sync. Aqui nós vamos autenticar a nossa conta de administrador global, então vamos dar um Authenticate. Pessoal, se aparecer este erro aqui para vocês, isso aqui é porque o servidor, por padrão, ele vem com uma configuração de segurança do Internet Explorer, então a gente precisa desabilitar, beleza? Então você vem aqui, ó, no Local Server, aí a gente tem aqui, ó, esta configuração do Internet Explorer de Security. Vamos clicar aqui em On e a gente clica em Off. Beleza? Vamos voltar aqui. Provavelmente eu acho que a gente vai ter que abrir novamente o agente, viu? Deixa eu... Vou fechar o agente aqui, só para ter certeza, tá? Dá um close aqui que já instalamos. Vamos entrar aqui novamente. Dá um Next, Cloud Sync, Authenticate. Perfeito, ó, agora já foi, tá bom? Então, se der esse problema aí, vocês só vão lá e desabilitam aquela opção lá de Security do Internet Explorer. Vamos colocar então aqui a nossa conta. Já aqui nessa parte, pessoal, a gente vai configurar o nosso GMSA.
tá bom? Então é a conta que vai ficar como administradora dentro do nosso Windows Server, integrada aqui ao nosso agente. E é de suma importância, a gente direciona os clientes também a criarem uma conta somente para essa sincronização. Então, sync@o-seu-domínio-local.com. Porque assim, se você sair da empresa ou deletar aquela conta sua, o agente não para de funcionar. E eu já peguei muitos casos que ocorreram isso, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso domain, labypsoT.local/administrator. Vamos colocar a nossa password e vamos dar um next. Ele validou aqui, já encontrou o domínio e vamos dar um next aqui. Como é só laboratório, eu vou deixar aqui a conta de administrador mesmo, mas no caso de vocês é interessantíssimo que vocês criem uma só para isso. Então beleza, vamos lá. Vamos dar um confirm aqui. Perfeito, então pessoal, ó, já conseguimos registrar aqui o nosso servidor e o nosso domínio. E o que a gente vai fazer? Como nós estamos utilizando aqui o Sync Cloud, nós não vamos configurar, por exemplo, qual diretório vai ser sincronizado aqui dentro do agente. Porque no Azure AD Connect, nós configurávamos aqui. Agora nós vamos lá para o Azure, dentro do Microsoft Entra Connect, para fazer essa configuração. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. E olha só que interessante, pessoal. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Dentro de Cloud Sync, a gente entrando aqui em Cloud Sync, nós temos algumas opções, tá? Se a gente clicar aqui em Agents, nós conseguimos enxergar todos os agentes que estão instalados em diversos domínios. E isso é uma das diferenças do Azure AD Connect, porque lembra que eu falei que com o Azure AD Connect você não tem essa flexibilidade de só pegar o agente e instalar ali em vários servidores de domínios diferentes, porque eles não iriam para o mesmo locatário. Já que eu posso pegar em qualquer ADDS, entrar lá, instalar dessa forma que eu mostrei para vocês agora e automaticamente vai aparecer aqui o domínio de vocês. Beleza? Esses aqui que estão inativos foram outras demos que eu fiz para cliente, em reunião e etc, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com o labypsoT.local. Então como que a gente faz para configurar qual é os usuários ou os grupos que irão realmente ser sincronizados? Então vamos vir aqui em Configuration, em New Configuration, e nós temos aqui duas opções, tá? Nós temos o AD to Microsoft Entra ID Sync, então é do AD local para a nuvem e da nuvem para o AD local, beleza? Essa aqui tá em preview, eu não... confesso que eu não configurei ainda, mas eu trabalho muito com o AD local para a nuvem. É os cenários que vocês aí vão mais pegar, eu tenho quase certeza disso. Então show, aqui nós temos os domínios. Nós vamos clicar aqui e selecionar labypsoT.local, que é o nosso domínio. Nós vamos clicar aqui em Enable Password Hash Sync. Então, nosso PHS, a gente habilita ele aqui. E ele só tem a opção de PHS quando a gente trabalha com Sync Cloud. Lembrando aí vocês. Então, vamos dar um Create. Bom, pessoal, depois de criar ali a configuração, nós vamos ter alguns passos antes de realmente fazer o review e habilitar a sincronização de 2 em 2 minutos. Então, qual que é o primeiro aqui? O primeiro é realmente a gente definir o que vai subir para a nuvem e o que não vai. Então, quando a gente clica aqui em Add Scope and Filters, a gente pode editar isso depois, não se preocupem, tá? Mas a gente tem aqui, ó, All Users, Select Security Groups, Organizational Units, e a gente pode aqui, ao invés de selecionar todos os usuários, colocar, por exemplo, só uma determinada pasta. Então, eu quero só colocar a pasta da diretoria. Então, você pode selecionar aqui, unidade organizacional, tá bom? E aí a gente vai precisar pegar o Distinguish Name. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui dentro do nosso ADDS, nós vamos em View e vamos habilitar esta opção de Advanced Filters. Depois que a gente fez isso, a gente vai selecionar aqui a pasta AOU que a gente quer trabalhar, beleza? Então, por exemplo, se for usuário, a gente vem em Properties, vamos vir aqui em Editor e vamos buscar por Distinguish Name. Aqui no caso, ele tá aqui, ó. E aí a gente copia isso aqui, por exemplo, e
colamos aqui. Ah, no meu caso aqui, peraí que não colou, tá, pessoal? Vou voltar aqui rapidinho, só para pegar para vocês. Beleza? Add. E aí agora ele vai subir somente essa OU aqui que a gente tem de user. Se a gente colocasse outra OU, por exemplo, conseguiria fazer da mesma forma, tá bom? Então isso aí é a filtragem do que realmente vai ser sincronizado para a nuvem. Eu geralmente, como é um laboratório, eu vou deixar aqui all users, tá? Eu vou dar um save. Beleza, pessoal, após a filtragem aqui, nós temos que definir também, na verdade isso eu não mexo muito, eu deixo como padrão, mas algumas empresas podem trabalhar em cima de atributos. Então, quais que são os atributos dos objetos que você quer trazer para a nuvem? Nós temos essa opção aqui também, de mapeamento dos atributos. Então vamos dar um edit aqui, só para passar aqui para vocês e mostrar que existe isso. Então aqui, por exemplo, ó, mostra para nós tudo que vai subir daquele usuário, como por exemplo, cidade, o nome e assim sucessivamente. Se lá dentro do seu AD você tem algum atributo, por exemplo, personalizado, você consegue colocar aqui também. Então você consegue adicionar vários tipos de atributos aqui, beleza? E aí vai de empresa para empresa, ó, se você quiser utilizar alguma extensão de atributos, você pode adicionar aqui, tá bom? E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar antes de habilitar, para ver se realmente está funcionando, para ver se realmente está tudo certo, antes da gente habilitar para toda a organização e colocar isso em produção. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui em teste, que é basicamente um provisionamento sob demanda. Ou a gente pode clicar aqui ou se não aqui, tá bom? Então vamos vir em teste. E aqui a gente vai precisar pegar o distingue name de algum usuário, de algum objeto. Eu vou pegar aqui deste usuário, Caxiel Oliveira, tá? Então eu vou dar um property aqui. Vamos vir aqui no editor e vamos buscar aqui o distingue name dele. Vamos dar um Ctrl C aqui. Beleza. E vamos colar aqui. Feito isso, vamos dar aqui um provisionar. E olha só, pessoal, prontinho. Usuário provisionado aqui com sucesso, tá? Então a gente consegue enxergar todos os target attribute name aqui que vieram. Que a gente puxou ali do nosso ambiente local. E olha só. Se eu sair daqui agora, eu não vou ativar, tá, ainda. Eu vou vir aqui no meu Microsoft Entra ID. Vamos entrar aqui, vamos lá agora na parte de usuário para ver se esse usuário já apareceu por lá. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui em Users. E olha só, pessoal, o meu usuário, ele já apareceu aqui. E aí, vale ressaltar que as edições que eu fizer neste usuário em nuvem, por exemplo, elas não estão sendo replicadas para o ambiente local, como por exemplo nome, senha e entre outras coisas, tá bom? Eu vou ensinar para vocês aqui sobre o write back da parte de SSPR, mas existe uma outra forma também, como por exemplo da gente digitar uma senha aqui do usuário ou nome, essas informações descerem para o seu servidor local, para o seu ADDS. Aí eu posso mostrar isso para vocês num próximo vídeo. Existe uma pergunta, um questionamento aqui que muita gente faz, que é o seguinte: ô Denilson, e se o meu servidor local parar de funcionar e eu não tenho backup, não tenho nada? O que acontece? O que eu preciso fazer? Porque aí de fato eu não vou conseguir trocar a senha do usuário aqui, tá configurado como PHS, mas só a DDS para o Entra Connect. Como que eu faço? Aí vocês vão precisar utilizar alguns comandos no PowerShell para você matar, interromper essa sincronização de ambiente híbrido.
E automaticamente, esses usuários que, por exemplo, tem esse on-premise sync como yes, vai ficar como no. E aí você consegue editar o usuário 100% dentro do seu Entra ID. Neste caso aqui, eu não consigo fazer edição ou alterar a senha dele, por exemplo, aqui no Entra ID. Mas beleza, então. Uma coisa muito interessante para eu mostrar aqui para vocês é a relação dos logs de provisionamento. Eu acho que vocês vão precisar utilizar bastante. Então aqui dentro, por exemplo, do Microsoft Entra Connect, nós vamos aqui na nova experiência, vamos em Cloud Sync. Aqui nós vamos selecionar a configuração que a gente criou, está disable porque não habilitamos ainda, já vamos habilitar. E olha só, pessoal, aqui nós temos esse provisionamento de logs aqui, ó. Logs de provisionamento. Clica aqui e você vai conseguir enxergar, ó, por exemplo, todo o log de quando ocorreu o que. E aí também nós temos aqui o status. Então, se algum objeto for sincronizado, por exemplo, com algum erro, você consegue capturar o log aqui e ver realmente o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos habilitar aqui de fato a nossa sincronização. Então vamos dar aqui um Review and Enable. Perfeito, então, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui Enable Configuration. Ótimo. Agora quando nós vamos aqui, ó, nós temos aqui o lab ypt.local como ok. O status dele aqui tá tudo certinho. Vamos clicar aqui em lab ypt.local. E já aqui dentro, pessoal, nós temos duas opções. Então nós temos o Restart Sync. Então se você quer, por exemplo, dar o restart da sincronização em todo o seu ambiente, em todos os objetos, você pode clicar aqui. Ou se você quiser desabilitar também esta configuração que você realizou, você consegue, tá bom? O que a gente vai testar agora, pessoal? Vamos testar a autenticação deste usuário que a gente sincronizou. Então vamos abrir aqui o nosso navegador anônimo. Vamos vir aqui portal.office.com. Então vamos colocar aqui caxiel.oliveira@s2502.onmicrosoft.com. Olha, já aparece aqui como que essa conta existe. Vamos colocar aqui a senha que a gente criou naquele momento que criamos o usuário. E assim, pessoal, se a gente tivesse criado o usuário e a gente solicitasse que ele alterasse a senha no próximo logon, aí ele iria alterar a senha ali, por exemplo, numa máquina que esteja dentro do domínio, e o hash dessa senha iria 100% para o Entra Connect. Então, beleza, vamos colocar aqui a senha. Vamos dar um sign in. E olha só, login feito com sucesso. Aqui ele vai solicitar que eu coloque aqui a autenticação de 2 fatores, configure a autenticação. Eu não vou configurar, mas a autenticação ocorreu aqui com sucesso. E agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a como habilitar o write back para o SSPR. Como que a gente faz essas configurações tanto no nosso ADDS quanto também no Azure? No ADDS a gente vai precisar alterar algumas configurações de permissão do usuário que está autenticado no Connect, no agente que nós instalamos. Então a gente vai vir aqui, ó, no nosso ADDS. Já aqui no nosso ADDS, pessoal, a gente vai clicar aqui em lab.ypt.local. Vamos em Properties. E agora a gente vai vir aqui em Security e nós vamos vir em Advanced. Legal? Aqui dentro nós vamos dar um add, vamos adicionar aqui uma nova permissão de segurança. Vamos selecionar a conta que está vinculada ao nosso agente instalado. E no nosso caso aqui é o Administrator. Ó, é o usuário Administrator. E eu vou dar um OK. Aqui eu posso deixar o Type Allow. E eu vou, nesta opção de Applies aqui, eu vou descer até o final. E eu vou aqui, ó, em Descendant User Objects. Vamos clicar aqui. Perfeito. Aqui a gente vai precisar mexer em 3 permissões. Primeira permissão é o Reset.
A segunda permissão, pessoal, é o Write Local Time. Então, a gente vai ter que descer lá para baixo. Eu vou encontrar aqui para vocês e eu já mostro onde que fica. Aqui, pessoal, ó, Write Lockout Time, tá bom? E o terceiro é o Write PWD Last Set. Então, a gente vai descer lá para baixo. Tentem achar aí no de vocês também. É um pouquinho chatinho de achar essas opções aqui, tá? Então, beleza, ó, pessoal, encontrei aqui, ó, Write PWD Last Set, tá bom? Então, beleza, feito isso, nós damos um OK, damos um Apply e um OK. Perfeito, pessoal. Então, essa é a parte dentro do ADDS que a gente vai mexer em relação a permissões. Agora, a gente já vai partir 100% ali no Azure. Então, e vamos entrar aqui no Azure e vamos entrar no Microsoft Entra ID. Então, vamos acessar aqui. Dentro do Microsoft Entra ID, nós vamos descer e vamos em Password Reset. Aqui a gente tem algumas configurações interessantes que eu vou passar para vocês. Primeira coisa aqui, em Properties, nós vamos deixar aqui o SSPR como All. Então é aqui que você habilita o SSPR. Então é quando o usuário, por exemplo, esqueceu a senha, ele vai lá e ele mesmo consegue mudar a senha dele sem problema algum. No meu caso aqui, ele já está habilitado, por isso que ele não permite aqui. Agora, se eu mudasse, aí ele iria liberar o save. A gente tem os métodos de autenticação para alterar o SSPR. Então, eu deixei aqui, se eu não me engano, o telefone e e-mail, mas tem outros métodos aqui. Nós temos o Registration, então, se a gente quer que o usuário, por exemplo, altere a senha após determinado tempo, a gente consegue habilitar aqui. Temos as notificações. Essas notificações aqui são bem importantes. Você pode habilitar notificações para os administradores. Então, se algum usuário alterar a senha dele via SSPR, vai chegar uma notificação para vocês aí. E nós temos aqui o que a gente busca, o que a gente precisa para configuração de Write Back. Então, nós temos o On-Premises Integration. Aqui dentro do On-Premises Integration... eu não falei do Customization aqui, mas é basicamente uma área de Helpdesk, de link de Helpdesk, tá, pessoal? Mas vamos lá. Aqui no On-Premises Integration, nós vamos habilitar de fato o Write Back. Lembrando que você precisa ter um licenciamento ali do Azure ADP1 ou superior, beleza? Aqui, nós temos aqui que ele mostra que o Sync Agent está conectado, porque ele está instalado ali no nosso servidor local. E aqui, pessoal, por que ele está mostrando como erro detectado no nosso Cloud Sync, que é o modelo que nós de fato estamos utilizando, tá? Porque é o seguinte, se eu der um View Details aqui, ele vai pegar vários outros agentes. Então, como tem agente aqui que está inativo, ele mostra ali como erro. Mas o nosso aqui, LabYT, que está ativado, ele vai funcionar 100%. Beleza? Então, esse erro aqui, esse erro detectado, não fiquem preocupados ou achando que isso vai interferir aí no seu Write Back. Porque às vezes você pode ter instalado em um determinado ADDS, não utiliza mais aquele ADDS, e aí vai instalar em outro e aí vai ficar com esse erro aqui. Show! O que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro clicar aqui em Enable Password Write Back. Legal. Como nós estamos utilizando o Cloud Sync, essa opção por padrão ela já vem habilitada. Inclusive quando a gente passa o mouse aqui em cima, ele mostra aqui que ele já vem habilitado quando nós habilitamos esta opção. Mas eu vou habilitar. Então, como nós estamos utilizando o Cloud Sync, vou habilitar esta opção aqui também. E esta opção aqui eu também vou habilitar, que é da gente permitir que o usuário troque a senha sem desbloquear, por exemplo, a conta dele. Que é de fato SSPR, caso, por exemplo, ele esqueça a senha. E se a gente deixar isso aqui desmarcado, pessoal, ele não vai conseguir clicar em esqueci a senha e alterar a senha por ali. Ele só vai conseguir alterar a senha quando ele fazer o login realmente no portal.office. Mas beleza. Fizemos isso aqui, a gente dá um save. Uma dica aqui muito importante, tá, pessoal? Sempre acompanhe as alterações que vocês fizerem aí no Azure pelo Notifications. Então aqui vocês conseguem ver se deu algum erro ou se tá tudo certo.
Então aqui, ó, o nosso on-premises password reset policy foi concluído com sucesso, foi salvo. Então agora, sempre que um usuário alterar a senha na nuvem, esta senha vai ser sincronizada com o seu ADDS local. Então o seu SSO vai funcionar normalmente, beleza? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desta aula. É uma coisa que muita gente tem dúvida, muita gente acha que é algo de 7 cabeças configurar um ambiente híbrido. Na verdade, não é. Você só precisa ir ali pelos caminhos certos e aí não vai dar nenhum problema. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, também me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é denilsonmarzi. Posto várias coisas lá, tô ativo no Stories também. É um Instagram novo, então quem puder me ajudar aí seguindo o perfil lá, eu vou agradecer muito. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!